Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema aqui que diz respeito a todos nós, ao nosso dia a dia, ao cotidiano, à nossa realidade nacional. E eu vou falar aqui sobre perspectivas de crescimento para a economia brasileira em 2021. Bom, pessoal, vocês devem, ter em mente que a pandemia ela trouxe também uma grave crise econômica não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. O Brasil tem uma economia muito pautada em serviços, é, restaurantes, bares, comércio, outros serviços de todo tipo. Justamente o setor de serviços foi o setor mais aí castigado com a crise, porque ele depende do atendimento às pessoas, depende da presença de pessoas ali, pessoas circulando. E foi isso que o vírus retirou de nós. Pessoas circulando, pessoas tendo contato. Então a nossa economia também sentiu muito o baque da Covid-19. Mas nós temos que lembrar, gente, que já desde ali de 2017, nós não temos crescido, não estávamos crescendo a um ritmo muito intenso. Nós ali, daquele ano, estávamos registrando uma taxa de crescimento ali que rondava a casa de 1%, 1,1%, 1,3%. E aí veio a pandemia para agravar esse quadro. Mesmo aí com o governo do Jair Bolsonaro, que prometeu uma série de reformas, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, enfim, um monte de reformas, uma abertura comercial, né, uma desburocratização dos negócios no Brasil, nós não tínhamos no ano de 2019 uma perspectiva de crescimento muito forte. Vamos falar a verdade. E aí nós também não estávamos conseguindo recuperar os postos de trabalho que foram perdidos naqueles anos de crise de 2014, né, que se iniciou principalmente em 2015 e foi ali até 2017, né? O Brasil entrou numa crise muito profunda, principalmente quando a gente lembra que na primeira década dos anos 2000 nós crescemos muito. Bom, então veio a pandemia, a gente encontrou uma economia que já não estava na sua melhor fase, já tinha uma taxa de desemprego muito alta e estava ali lutando para encontrar caminhos, né, que levasse a economia de volta a um crescimento sustentável, duradouro, um crescimento que fosse sentido por todos nós. E aí, gente, eu quero então falar um pouco sobre as perspectivas que a gente tem para esse ano aqui de 2021. Esse ano de 2021, muitas consultorias, né, muitos estudiosos já estão apostando que nós cresceremos sim esse ano numa taxa aí de crescimento do PIB que gira em torno dos 3,5%, 3,6%. Essa é mais ou menos a média, dentro da casa dos 3% para cima. Mas esse número, gente, vai levar em conta o PIB do ano passado. E no PIB do ano passado, nós tivemos uma retração muito grande, da casa dos 4%. Né? Foi um tombo aí histórico, justamente por causa da pandemia. Então, qualquer taxa de crescimento que ronde aí os 3 pontos alguma coisa por cento, 4%, é um bom sinal, mas que só vai mostrar para nós que nós estamos no mesmo lugar, que nós só mantemos, né, o nosso nível de produção, o nosso nível de atividade, mas sem aí um grande impulso econômico, sem um grande salto, porque a pandemia ainda está travando os negócios, a pandemia está lançando a gente num cenário incerto, não sabemos quando teremos vacinação no Brasil. E eu quero trazer aqui um fato que tem aí aparecido nos noticiários nos últimos dias, gente, que a gente tem que ficar muito atento. É o novo boom das commodities. A gente tem visto aí, as notícias têm mostrado que há um apetite muito grande de importadores por commodities. O que são commodities? Commodities são aquelas matérias-primas, aqueles bens brutos que nós exportamos. Soja, minério de ferro, enfim, produtos, né, que são aí de baixo valor agregado e que nós exportamos aos montes para países principalmente desenvolvidos, mas também em desenvolvimento. A China é um dos principais mercados de commodity para nós. Mas agora, pessoal, parece que o plano Biden de muito investimento em infraestrutura nos Estados Unidos,
de muita injeção de dinheiro na economia, vai também aumentar a demanda por nossas commodities lá nos Estados Unidos. Todo esse cenário, o mundo saindo da pandemia e voltando a crescer, vai exigir de nós uma exportação muito grande dessas matérias-primas. E o valor do minério de ferro tem batido, por exemplo, altas históricas. Então, nós veremos aí nos próximos meses, provavelmente, um ciclo de aquecimento dessas commodities. Os nossos exportadores, produtores dessas commodities, vão aí, provavelmente, lucrar bastante com esses preços altos e haverá também uma injeção de dólar na nossa economia, porque eles estarão exportando e então trazendo dólar para a nossa economia. É possível que a gente veja um dólar sendo mais enfraquecido, né? O real então se valorizando mais frente ao dólar. Esse super ciclo aí que se avizinha, né? Está se discutindo se ele será temporário ou não, mas o que nós já sabemos é que ele pode sim ajudar o nosso crescimento em 2021. É possível que justamente aquelas localidades que se dedicam a atividades de exportação desses produtos vão criar empregos, vão ali puxar a nossa economia, o agronegócio, né, o setor de mineração, o setor de petróleo. Pode ser que esses setores consigam aí dar um fôlego para a nossa economia e criar empregos. Mas eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, que esse tipo de boom de commodity, ele é muito localizado e temporário. Esses empregos não vão ser criados como um todo. Essa riqueza que seja gerada aí momentaneamente não será repassada por todas as camadas da sociedade. Ele tem sim esse boom aí, um efeito de se alastrar pela economia, mas ele tem um tempo. Ele não atinge a todos, né? A gente aqui nas cidades, por exemplo, vivemos economias no Brasil baseadas em serviço, como eu disse para vocês. O Brasil também carece de uma indústria mais modernizada. Nós, nos últimos anos, passamos por um processo de desindustrialização muito forte. Então, para sair dessa crise, a gente precisa de um plano econômico, um plano para o longo prazo de reestruturação da economia brasileira, de reinserção do Brasil diante dos desafios internacionais. E não parece ser isso que nós estamos assistindo por parte do governo. O governo parece estar enxugando o gelo, falando somente em reformas, mas nós não vemos um plano de longo prazo para a recuperação econômica do Brasil. Não se fala muito em recuperação do emprego, se fala muito em reforma, em diminuição do papel do Estado, mas não se fala em industrialização, em estratégia, como a economia brasileira deve se parecer daqui anos, daqui uma década, daqui 2 décadas, se a gente precisa ter indústria, quais setores demandam aí de investimento, de tecnologia. Nós não temos, nós temos vivido no Brasil nos últimos anos um empobrecimento desse discurso de planejamento econômico, de pensar o Brasil, aquele Brasil que nós queremos ser, que identidade econômica, que identidade de desenvolvimento o Brasil quer obter, quer ter para si. Bom, falta esse plano então, gente. Então eu diria que as perspectivas econômicas para 2021 podem ser boas sim, se nós conseguirmos até o final do ano vacinar a maioria da população, colocar essa população novamente para circular, circulando então também as mercadorias, o capital, né? Reativando, reaquecendo a economia. E também se aproveitar desse boom, desse bom momento das exportações, porque estima-se que nós vamos registrar superávites comerciais, que é aquela diferença do que a gente vende e o que a gente compra de fora, histórico. Nós vamos ter aí um saldo histórico, vai sobrar muita diferença aí daquilo que a gente está exportando do que a gente está importando, justamente por esse boom aí das commodities. Saibamos aproveitar esse momento sim, mas temos também que construir um plano nacional de desenvolvimento, pensar o Brasil, pensar o longo prazo, que não parece ser o que esse governo quer, né, pessoal? Então vamos assistir aí as notícias sobre economia, ver como o Brasil vai reagir a essa lenta vacinação e ver aí quais serão os estímulos desse plano Biden, de novamente a recuperação da China, a recuperação da Europa, como os outros países podem ajudar, saindo já da pandemia, a resgatar aí o nosso setor de exportação. E nós, claro, mais uma vez, gente, temos que pensar o Brasil, pensar daqui para frente. É isso.
Fiquem aí bem, boa noite para vocês.